Você conhece Glauber Rocha? Viu, Maurílio? Ninguém conhece. Nessa alma encantadora das ruas cariocas você tem o bicho, o apontador, o banqueiro, o carnaval e toda essa contradição. Não precisa dizer nada, porque hoje o programa é um programa claro. Hoje homenageando Frida Kahlo, Suzana Vieira e Caio Miranda. Boa noite, alienados do cinema brasileiro de todo o Brasil. Para quem nunca fez faculdade de cinema, nem leu nenhum livro sobre cinema, ou sequer frequentou bares universitários, Glauber Rocha é o maior diretor da história do cinema brasileiro e o único a receber a tríplice coroa das artes audiovisuais. Ele foi premiado internacionalmente, incompreendido no Brasil e tem várias obras inacabadas, além de já ter falecido, o que é fundamental para o reconhecimento. O cinema brasileiro é a vergonha nacional. Realmente, eu que sempre defendi esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Mas é para ver e ouvir, não dá para contar porque não tem o que contar. Cinema é para ver e é para ouvir. Quer dizer, o diretor não deve falar do filme, não. Glauber não era louco, muito pelo contrário. Ele era ação, visionário. Glauber foi um dos grandes expoentes na busca e representação do que é o Brasil. Era como se enfiasse a mão na terra e puxasse dali a raiz de algo que nem o próprio brasileiro conseguiria assimilar. Algo cru, muitas vezes deformado, incompreensível, feio, sujo e esfomeado. Glauber era a essência da América Latina. Baiano, sertanejo, ator, cineasta, escritor e um homem em constante revolta com a situação em que se encontrava seu país e seu povo. Repudiava o imperialismo cultural estadunidense e europeu e ansiava pela cultura genuinamente brasileira, produzida por nós, para nós. Glauber Rocha era produto de um tempo conturbado. O Brasil, em sua curta história republicana, já havia transitado por períodos de domínio de oligarcas aritocráticos, uma ditadura. Sua primeira, um respiro democrático e republicano que incendeia as massas populares e os setores progressistas políticos, vislumbrando reformas de base e a mudança de configuração elitista e excludente, que era o projeto de país até aquele momento. Tudo isso desemboca na década de 60, onde ambos os lados dos aspectos políticos estão inflamados. Mas quem sai vencedor dessa confusão monumental é a direita, que, ao lado dos militares, emplaca uma ditadura, novamente, no país. Glauber era uma agulha que, nesse palheiro agitado, confuso e louco chamado Brasil, mas que se recusou a ser apenas uma pequena agulha, para se tornar a fagulha de algo muito maior. Ele foi o nome de um dos maiores movimentos de expressão cultural do país e transformou os conceitos pré-existentes da sétima arte. O cineasta dizia que o cinema não deveria ter regras, não deveria seguir padrões, escolhas e estilos. A arte é livre, portanto, o novo, a novidade, deve ser o foco. Diversos possíveis, mas isso já tinha acontecido na época de Terra e Trânsito. Em 67, em Cannes. Por que essas reações? As reações é porque eu não faço um cinema convencional, quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional, de forma que as pessoas ficam chocadas. O maior nome do cinema novo definiu o movimento através de um manifesto em 1965, onde o estabelecia como uma maneira de mostrar ao estrangeiro colonizador a real dor do país. A estética da fome diz: nenhum latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado. Nenhum homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. A fome, na sua mais crua forma de representação, traduzia ao espectador as entrelinhas de uma realidade que não se podia compreender sem um contexto. A fome latina, por isto, não é somente um sintoma alarmante,
é o nervo de sua própria sociedade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é nossa fome, e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Para ser compreendida, ele recorria ao sintoma último desta fome, a violência. Somente uma cultura de fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente, e a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Glauber e os outros representantes do movimento apresentaram ao mundo as mazelas do Brasil sem rodeios e da única maneira possível de ser entendida, como um soco na cara do espectador, algo intragável, impossível de ser digerido. O cinema novo incomodava. Estava aí para isso mesmo. Em 1967, já em meio à ditadura militar, Glauber Rocha lança Terra em Transe, uma metáfora sobre a América Latina e principalmente o Brasil. Uma história sobre miséria, ganância política e falta de compromissos com o povo, cercado de alegorias, mas que infelizmente traduzia um momento político e histórico do país. Paulo, um jornalista louco, moralmente ambíguo, aspirante a revolucionário, guia a trama, acompanhado de sua amada e também militante poeta, Sara. O tirano Porfírio Dias, figura que ronda o início do filme, surge como algoz de Paulo de Eldorado. O populista Vieira, esperança da esquerda progressista, mas detentor de todas as falhas de um projeto político sem preparo. O dono do jornal influente Júlio Fuentes, representante da imprensa e do poder midiático, dentre outros personagens, completam uma trama confusa, poética e impactante. Terra em Transe foi descrito por Nelson Rodrigues como um vômito triunfal, e segundo ele, qualquer obra de arte para ter sentido no Brasil precisa ser essa golfada hedionda. Não se muda a história com lágrimas. Se todos pegarem armas, quando todos pegarem armas, até mesmo gente como você. Gente como nós, burgueses, fracos. Mas eu assumo os riscos. Pare, Paulo. Pare a sua loucura, Paulo. A minha loucura e a minha consciência está aqui no momento da verdade, na hora da decisão, na luta, mesmo na certeza da morte. Não precisamos de heróis. Precisamos resistir, e eu preciso cantar! Eu preciso cantar!